coração queima nessa noite de alegria de poder ministrar essa palavra para vocês nessa noite. Essa é uma palavra poderosa, porque a palavra de Deus, toda ela, é muito poderosa. Amém? Mas esse texto específico é um texto muito lindo da palavra do Senhor e muito... Eu diria, irmãos, que tudo que nós precisarmos de Deus, todas as nossas necessidades, tudo aquilo que o nosso coração desejar, tudo aquilo que nós olharmos e desejarmos e querermos que for bom, né? Porque a Bíblia diz que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E tudo aquilo que nós desejarmos de bom, esse texto que nós vamos ler agora, embora pareça que é um texto de pregação, de semente, mas é o texto onde nós alcançamos todos os recursos de Deus. Sabia que Deus é ilimitado? Sabia que Deus não tem fim? Deus não tem começo. Quando perguntaram, Moisés, quando eles perguntarem quem me enviou, o que é que eu digo? Eu falei, eu sou. Eu sou, ele não tem princípio, não tem fim. E quando perguntaram para Jesus, ele disse, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim. É só nele que existe começo. Não nele, a partir dele que existe começo e existe fim. Então a nossa mente não consegue entender um Deus que não tem começo. Aceitamos bem o fim, não gostamos, mas aceitamos. Mas um Deus que não tem começo, nós não compreendemos. Assim como também nós não compreendemos um Deus ilimitado. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus 13, enquanto eu vou falando algumas palavras aqui. Porque eu vivi a minha vida inteira servindo ao Senhor, desde os meus... Eu acho que desde que nasci, porque eu tinha 7 anos, eu fui sozinho lá, porque minha mãe desistiu, né? E eu fui sozinho, tinha meu primo, me levou para a igreja lá, e eu falei, eu quero ser crente. Levantei minhas mãozinhas, mas eu já era, porque eu nunca deixei de servir ao Senhor. E eu não consigo encontrar e não consigo entender como é que as pessoas conseguem abandonar este caminho. Eu não consigo compreender, simplesmente eu não consigo compreender como as pessoas conseguem não querer Jesus, não querer servir a Jesus. Porque Deus é pobre? Sim ou não? Tem alguma coisa impossível para Deus? Sim ou não? Deus quer que nós sejamos doentes? Sim ou não? É vontade de Deus que sejamos doentes? É vontade de Deus que sejamos pobres? É vontade de Deus que padecemos de necessidades? É vontade de Deus que aqueles sonhos que você projeta há anos nas madrugadas, nas suas orações, é vontade de Deus que ele não aconteça? Sim ou não? Porque se fosse, Deus era mau. Porque se fosse, Deus não nos amava, como a palavra do Senhor diz que Ele nos ama. Então eu quero provar nessa noite para você que Deus te ama. Pastor, mas Ele me salva. Porque nós somos tão injustos, irmãos, que nós queremos que Deus seja injusto igual a nós. Quem foi que pecou? Foi Deus ou foi o homem? E por que é que Deus que tem que mudar tudo? Por quê? E quando o homem peca e se distancia do Senhor por livre e espontânea vontade, porque de bilhões e bilhões de árvores tinha no jardim, só tinha uma que não podia comer. Então quando o homem peca, quem que tem que consertar? Só que Deus deu todas as armas. Ele falou, eles não conseguem, eles estão condenados. Aí ele falou, então eu vou descer e morrer. Porque, irmão, se você não entender, você nunca vai entender porque que Jesus teve que descer na cruz. Se você achar
que porque ele é poderoso, ele pode fazer assim e acabar com tudo. Mas olha a escolha dele, fala, não, então eu vou morrer por ele, para salvar de novo, para resgatar novamente. E esse Deus que te ama, ele estabeleceu princípios para que nós não sejamos nem pobres, nem fracos, nem doentes, nem mendigos eternos. Porque quando ele nos fez com tudo. Ele olhou para o mundo, pegou Adão e falou assim, está vendo? Tudo isso eu fiz para você. Por 6 dias de Deus, que a gente não sabe quantos anos se passaram de fato no nosso tempo, porque quando Deus começou a criar todas as coisas, o tempo ainda não existia, o relógio não existia. E quando a Bíblia fala lá dos 7 dias, são na verdade 6 dias que ele trabalhou, são 6 dias do tempo de Deus. Que para nós, a Bíblia diz que o tempo de Deus para nós pode ser 1000 anos como um dia, ou um dia como 1000 anos. É um tempo que a gente não compreende. Mas quando Deus está ensinando o profeta, ele diz, por 6 dias eu trabalhei. E agora ele pega Adão e fala assim, vamos descansar? Vamos desfrutar? Porque Deus não estava cansado. A Bíblia diz que fala que e viu Deus que tudo que ele fez era bom, e no 7º dia ele descansou. Mas o sentido de descansar não é de um Deus cansado, porque Deus não se cansa. Mas na tradução original nós vamos encontrar, ele cria o homem no 6º dia, depois de tudo que ele criou, e ele fala assim, agora vamos desfrutar. E Deus põe o homem no meio do jardim, e Deus viu que o homem estava só, e Deus cria para ele uma companheira, e aí ele fala aqui, ó, tudo é seu, tudo é seu. Mas o que acontece? Satanás vem no meio do jardim, engana a mulher, engana o homem e rouba aquilo que Deus deu para... Porque se pobreza fosse de Deus, irmãos, que Deus fraco é esse, que os recursos dele acabam, que o dinheiro acaba, que a vida acaba? Que Deus fraco é esse que... Então quanto mais nós nos regredimos em não compreender os princípios de Deus e receber as bênçãos de Deus para a nossa vida, entender o projeto de Deus, entender por que as coisas não estão funcionando, porque, irmão, vamos mudar o disco, porque não está funcionando. Nós queremos viver na igreja como vivem no mundo, com a mesma mentalidade. E o mundo, eles não entendem Deus. O mundo não compreende o Senhor. Mas eu quero mostrar nessa noite para vocês o amor de Deus. O amor ilimitado de Deus. E ainda que a gente viva num corpo parecido com uma escravidão, porque nós estamos presos nessa matéria. Nós estamos presos nessa carcaça. Alguns são mais bonitos, outros são mais feios, outros são mais gordinhos, outro é magrinho, outro é... E nós estamos presos nisso aqui, mas dentro de nós existe uma alma, e essa alma possui recursos ilimitados. Amém? Satanás não foi no meio do jardim e tomou a riqueza de Adão? Sim ou não? Dali o Senhor disse para ele, agora, do suor do teu rosto, você comerá. E ele foi expulso do jardim. Adão era pobre quando foi expulso do jardim, sim ou não? Não. Deus pega o povo de Israel, pega Abraão e fala assim, eu vou te mostrar uma terra, eu quero levar você para lá. É uma terra que emana leite e mel. Talvez Deus já fez essa promessa para muitos que estão aqui nessa noite. Eu vou te levar para essa terra. E a Bíblia diz que ele leva Abraão e ele viu as planícies dessa terra, deste lugar. E por causa do pecado, durante muito tempo o homem não conseguiu habitar nessa terra, mas a descendência de Abraão habitou essa terra. E um dia, quando Moisés estava
a ponto, o povo já tinha ficado 450 anos escravo no Egito, e ele trouxe esse povo, e eles olharam a terra, e ele estava a ponto de entrar na terra, e ele envia 12 espias para espiar a terra e ver como era a terra, para eles poderem entrar e dominar, porque lá a Bíblia diz que tinha gigantes, e dos 12, 10 voltaram e tiveram medo, e o medo é o inverso da fé. Muitas vezes, nós caminhamos 40 anos no deserto, porque tivemos medo e perdemos a bênção lá atrás. Muitas vezes, porque aquela geração foi condenada. Quando eles tiveram medo, somente Josué e Caleb falaram assim: não, nós vamos entrar. E eles voltaram e diziam: tem cacho de uva tão grande que gasta 2 homens para carregar, mas também tinha gigantes na terra, e eles tiveram medo dos gigantes. E quantos de nós tivemos medo quando o Senhor nos fez uma promessa, ainda criança? Porque Deus me chamou com a música, já dei, não vou dar testemunho, senão não vai dar tempo da minha mensagem hoje, mas Deus me chamou ainda pequeno, e eu ouvi o chamado do Senhor. Eu me arrependo muito de não ter compreendido a Escritura, de não ter compreendido o meu Deus, porque durante muitos anos da minha vida dentro da igreja, eu era não revoltado, mas intrigado com Deus, porque eu falava para ele: se eu fosse igual ao Senhor, se eu tivesse o poder que o Senhor tem, eu fazia uma mágica que eu acabava com tudo isso. Um dia eu pregando para um rapaz, ele disse: Deus existe mesmo? Eu falei: existe. Ele falou assim: por que ele não prendeu o capeta ainda então? Deus existe mesmo? Eu falei: existe, rapaz, existe, rapaz. Ele olhou: então por que aquela mulher está mendigando ali na rua? E quando as pessoas fazem esses questionamentos, Deus existe mesmo? Então por que ele deixou essa pandemia assolar o mundo? Deus existe mesmo? Porque as pessoas querem jogar a responsabilidade do pecado, porque nós somos assim, somos campeões de jogar a culpa as nossas culpas em cima das outras pessoas. Ah não, eu não sou bem sucedido, é culpa do governo. Eu não sou bem sucedido, é culpa do pastor. Ah, eu não cresço na igreja, é culpa do Ministério de Senhoras. Nós queremos sempre jogar a responsabilidade dos nossos fracassos ou em outras pessoas, ou no próprio Deus. Mas para você responder essa pergunta, você tem que voltar lá atrás, quando o homem peca contra Deus, quando você peca contra Deus, todos os dias, sem temor, sem um pingo de temor. E você quer um Deus condescendente? Você quer um Deus que vai aceitar você do jeito que você é? Essa é a nova moda aí agora. Porque o Evangelho, irmãos, o maior perigo do Evangelho é quando os famosos, é quando, na época lá, aqui o que desviou a igreja do século anterior? Foram porque o Estado disse: não, essa é a religião agora. Constantino, no ano 300 depois de Cristo, falou assim: não, quem não servia a Deus, a religião oficial do império agora é o cristianismo. E aí a igreja se desviou, por quê? Porque eles perverteram o Evangelho do Senhor. E nós estamos vivendo um tempo muito parecido, quando os nossos modelos são gente famosa, os modelos que estão pregando a Bíblia para os nossos filhos, ensinando os nossos filhos no celular, no YouTube, no TikTok, no WhatsApp ou em qualquer outra forma de rede social, são pessoas famosas. E nós já vimos o resultado disso no ano 300. A igreja se desvia, depois Martim Lutero faz uma reforma e acaba com tudo aquilo. E por isso estamos aqui nessa noite lutando para mantermos fiéis a esta palavra do Senhor. Deixa eu ler o texto, senão não vai dar para pregar, né? Já estou. Amém? Mateus 13, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear.
E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E a outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra, e logo não nasceu, visto que não era profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E a outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Aqui tem gente que diz que é a mensagem que você diz. Hoje eu não quero. Deus não está. Todas as vezes que você vê um texto da Bíblia, porque Deus ele é 3D. Que Deus, você olha ele de um lado, você não consegue. Por isso que nós não conseguimos. A Bíblia diz que ninguém dá conta de explicar Deus. Mas esse texto aqui, esse texto é a resposta para todas as suas indagações. Esse texto é a resposta para todos os nossos problemas. Nós vivemos em problemas porque não compreendemos o Senhor. Tem duas leis muito poderosas que Deus criou. Uma é a lei da ação e da reação. A outra é a lei da semeadura. A lei da semeadura, a maioria dos crentes diz que conhece, diz que entende, não entende coisa nenhuma. A maioria interpreta essa lei errada, de forma errada. Porque quando eu falo de semear, eu falo de entregar. Esta é a promessa de Deus para que nós sejamos abençoados em tudo, Mariana. Em qualquer setor da nossa vida. Na parte sentimental, na parte financeira, na parte espiritual. Em qualquer situação da sua vida que você olhar e você ver que tem alguma coisa errada. Se você aplicar o princípio que Deus estabeleceu aqui, de plantar, de criar sementes, de fazer a ação de plantar uma semente. Porque se você plantar uva, você vai colher abacaxi? Sim ou não? Se você plantar manga, você vai colher abacate? Se você... que mais? Cana. Se você plantar cana, você vai colher sorgo? Aí nós ficamos procurando a fórmula de achar, de encontrar Deus. Sabe por que Deus não responde 90%? Não é que Ele não responde, é que Ele responde e a gente não compreende. 99,99% das nossas indagações, das nossas perguntas, dos nossos desejos. Quando a Bíblia fala assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe por que 99% das vezes Deus nem responde? Ou então responde e a gente não entende, não compreende? Porque tudo que Deus fez, repita comigo, por favor. Tudo que Deus fez, Ele viu que era bom. Então tudo que Deus fez já está perfeito em si mesmo. E todos os recursos para que eu prospere. Por que eu estou doente hoje? Comi açúcar a minha vida inteira, agora eu estou com diabetes. Eu estou colhendo. É culpa de Deus? Por que eu estou gordinho? Agora eu quero ficar gordinho, que eu fiquei velho. Não quero mais ficar agora eu quero ficar gordinho mesmo. Amém? Por que eu estou gordinho? Comi demais. Por que você é infeliz no seu casamento? O que você plantou? Por que você tem um filho complicado e você não consegue tirar ele dessa complicação? Por que a sua esposa não te obedece? Por que ela não quer ser submissa a você, conforme diz a Bíblia? Está vendo que nós interpretamos tudo errado? Que a submissão parece uma coisa, mas é ruim mesmo, porque nós queremos submeter uma pessoa à força. Todas as respostas, irmãos, é tão óbvio, mas é tão óbvio, mas é tão óbvio. Porque se nós começarmos, você quer uma esposa que te obedece? Planta, semeia. O que eu vou semear? Acorda todos os dias e chama ela de meu amor. Como eu faço com essa aqui, né? Ela é obediente, irmãos. Aí o dia que ela quer me bater,
Aí eu corro, eu não sou bobo. Mas nós temos plantado semente, nós sofremos. Essa mulher sofreu. Ela sofreu por casar com um idiota. Porque por muitos anos, irmãos, eu achava que eu ia orar, que nós dizemos, né? Deus está no controle. Todas as vezes que nós dizemos isso, sabia? Porque nós estamos fracassando. E aí a gente está jogando a responsabilidade para Ele. Vocês sabiam disso? Sim ou não? Deus é fiel. Eu sou infiel, Ele é fiel. Todas as vezes que nós fracassamos, nós jogamos a responsabilidade para Deus. Porque não é Ele que está no controle. Ele te colocou no controle. Quem é que controla o seu casamento? Quem é que controla o seu namoro? Quem é que controla a sua casa? Quem é que controla o seu filho? Quem é que controla a sua filha? Quem é que controla o seu marido? São sementes que você planta. E aí o milagre acontece, que a parte de Deus é a parte do milagre. Você acha que Deus vai ficar... Deus quer fazer milagre. Deus adora milagres. Deus inventou o milagre, sabe por quê? Dó, pena de nós. Mas nós não conseguimos acessar os milagres de Deus. Porque nós não entendemos. Está na nossa cara. Se você amanhã, você lavrar uma terra e plantar, não é tempo de milho, mas se fosse, você plantasse o milho, uma espiguinha, ou 3 grãozinhos de milho que você jogar lá na covinha, vai nascer um pezinho de milho, e ele vai nascer espigas, e eu te desafio a contar, se você pegar essa lavoura todinha, se não vai dar o 100 por 1 que a Bíblia está ensinando ali. Sabe quanto que dá 100 por 1? Dá 9.600% daquilo que você tem. Se você planta 1 grão de milho e ele nascer, ele vai dar 100 por 1. Quando dá errado, quando cai no meio dos espinhos, quando as aves do céu não vêm e roubam a sua semente, porque um dia um irmão orava por mim e falou assim, ó, eu vi Satanás, ele estava todo buchudo, e eu perguntei ao Senhor, o que era? Ele falou, é o dinheiro dele. Satanás comeu o meu dinheiro. Porque nós permitimos. Porque a Bíblia diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Satanás não tem mais direito. Aquilo que ele roubou de Adão, ele perdeu o domínio. E agora nós ficamos igual um pato choco, vendo a sua empresa ir à falência, vendo o seu casamento ir à falência, vendo a sua família ser toda destruída, vendo tudo indo por água abaixo, e você não compreende e não entende o que está acontecendo. A culpa é de quem? É de Deus? Aleluia, que vocês entenderam. Então o que eu tenho que fazer? Plantar sementes. Você não precisa perguntar se Deus quer te abençoar. Eu quero abrir um negócio, você não precisa perguntar se Deus está com você nesse negócio. Porque a Bíblia diz, aonde eu pisar na planta dos meus pés, fala lá, fala de domínio, ele falou, vocês vão andar, aonde vocês, a terra que vocês pisar vai ser de vocês. É esse ou não é o desejo de Deus para nós? Ou o Senhor nos chamou para nos escravizar? Por que Israel ficou 432 anos presos e escravizados no deserto? Por quê? Quem sabe responder? Por causa do pecado, desobediência. Então, se você se sente escravizado, se você se sente preso, mas a minha esposa brigando, que a gente era novo, relacionamento novo, e eu era muito ignorante, irmãos, muito ignorante. E eu sonhava que Satanás vinha todas as noites no meu quarto. E se você sonhar com 3 demôniozinhos pequenininhos, brincando, é confusão. Pode ver que a casa tem confusão.
E eles vinham na coisa da minha cama. E eu ficava com medo daquela coisa, não conseguia expulsar e não conseguia me livrar daquela situação. E quase perdendo a minha bênção, porque eu já contei para vocês que eu estava no monte dormindo e o Salmo 127 cumpriu na minha vida. Quem já me ouviu contar esse testemunho? Hoje não dá tempo de contar, porque o Senhor me deu a minha esposa. Eu orava, né? Orava muito: Senhor, eu quero uma esposa, me dá uma esposa. E Deus falou o nome dela, irmãos. É poucos que têm esse privilégio, viu? Mas o Senhor disse: a sua esposa vai ser a Cristina. E eu nem acreditei nele quando ele falou, que eu não eu achava ela doida. Deus não quer o seu mal. Deus não quer te ver triste. Deus não quer ver o seu casamento destruído. Deus não quer ver o seu filho nas drogas. Deus não quer ver o seu marido na prostituição e na bebedice. Todos esses males que nos sobrevieram foram sementes que não plantamos. Porque tudo aquilo, você tem um cartão de Deus na mão. E tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Mas as pessoas não conseguem permanecer. As pessoas não conseguem permanecer. Um dia eu estava em dificuldade, jovem na igreja, dificuldade para lidar, pecando. E aquela, meu Deus, o que eu faço, Senhor? E eu chorava diante do Senhor. E aí eu criei uma tabelinha. Sabe, se você não consegue se livrar, se você não consegue, sabe, manter o foco, né? Se eu vou plantar uma semente, o que eu tenho que fazer? Vou plantar um pé de milho, o que eu tenho que fazer? Eu pego 3 grãozinhos, eu preparo ele, porque não é um milho comum. Você já viu que a semente que você compra lá para plantar, ela tem uns remedinhos nele? Se você comer aquilo lá, você passa mal. Quem come a semente de Deus, passa mal. Qual que é a semente de Deus, financeiramente falando, na igreja? Eu não gosto de falar de dízimo e oferta, minha esposa fica Mas se você comer, faz mal. Ela é de plantar. Você tem que plantar. Ela tem química. A química da sua semente é Jeová que coloca. É a mão dele, é o poder dele. Olha que poder, irmãos. Você joga 3 sementinhas lá, ela nasce, vira uma árvore e vira um fruto e te dá comida, te dá alimento. Esse é o seu Deus. Qualquer coisa que você plantar. Pastor, meu casamento está sendo desplanta. É você que... Eu tenho uma palestra no YouTube, 5 passos para salvar o seu casamento. E lá eu explico. As pessoas não querem plantar, elas querem receber. Quando eu chego na minha casa, minha esposa tem que me servir. Quando eu chego na minha casa, a roupa tem que estar limpa. Quando eu chego na minha casa, a comida tem que estar pronta. Porque aqui é assim, mano. Aqui é eu que mando, cara. Ela é submissa a mim. Não é isso que a Bíblia ensina não, filho. Não é. A Bíblia ensina que você é o protetor dela. Você tem que defender ela com a sua vida. Você não pode maltratar ela, porque a Bíblia diz que você tem que amar ela como Cristo ama a... Então, se você quer plantar... Quem recebe, irmãos, quem recebe, matou a ação do milagre. É quando você se entrega... É quando você age, é quando você planta que o milagre acontece. Quando você come o milhozinho lá, derruba o pé de milho, claro, pega as espigas dele e come, o que aconteceu? Morreu. A ação de Deus chegou ao fim. Se você não plantar mais, não vai ter colheita. Tem gente que só come. Nunca planta um pé de nada. Nunca planta um grão de nada. Só come, só come, só come. Ela tem que me servir. Ou ela... Ao contrário, né? Ele está pensando que ele manda em mim? E aí vai, as pessoas não se entregam por amor. O amor de Deus, a Bíblia diz que tudo crê, tudo espera, tudo suporta,
não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se exalta. Que amor é esse? Deus está nos ensinando o seu amor. É tão perfeito, é um texto que todo, se eu falar aqui, 90% das pessoas sabem de cor. Mas por que não plantamos essa semente do amor? Se você não plantar, você não vai colher. Deus já deu sementes, o Deus poderoso, o Deus ilimitado, o Deus dos recursos, o Deus do milagre. O milagre está em plantar, e o solo que você vai regar, e vai nascer uma plantinha milagrosa de Deus. No seu casamento, na sua empresa, nos seus negócios, na sua casa, no seu filho, na sua filha. Filhos que não respeitam os pais, pais que não respeitam os filhos, porque pai tem que respeitar filho também, irmão. Nós plantamos o que? Egoísmo. Todo ser humano é egoísta. Sabia disso, sim ou não? Eu achava que eu não era, não. Falei assim, eu sou um pastorzaço. Aí eu fui fazendo, porque você sabia que a nossa mente, o maior poder do ser humano, que Deus colocou na vida do ser humano, é a nossa mente. Vocês sabiam disso? É aqui que tomamos as nossas decisões. É aqui que a nossa imaginação nos leva. Aí pela imaginação eu fui vendo as situações. Se eu estivesse lá em cima, eu acho que eu amo ela de verdade, que se eu estivesse lá em cima num avião com um paraquedas só, eu dava o paraquedas para ela e eu me estrumbicava lá, irmãos. Amém? Mas se fosse o Kevin, ele estava lascado. Nós somos egoístas. Somos egoístas. E no nosso egoísmo, nós só queremos receber. No nosso egoísmo, todo mundo tem que me tratar bem, tem que me respeitar. Só vem a nós, vem a nós, vem a nós. Se você está desse jeito, você está infrutífero. Você não tem semente. E gente sem semente não produz milagre. Gente sem semente não prospera. Não prospera o casamento, não prospera a vida financeira, não prospera na empresa, não prospera em lugar nenhum. Você não tem semente. Você só quer receber. As pessoas... Igreja é um perigo, irmãos. Porque os pastores sobem em cima do púlpito e... Porque na hora de pregar pobreza, é facinho de pregar. É mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha que entrar um rico no reino dos céus, né? Quem já ouviu isso aí? Sabia que é uma das maiores heresias que os pregadores pregam? Que lá Deus não está falando do dinheiro, está falando do amor ao dinheiro. Lá esse texto eu estava falando do jovem rico, ele se aproxima do Senhor e fala: eu conheço todos os mandamentos, eu tenho te servido de todos esses anos. E aí ele fala: então vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem me seguir. Por que Jesus pediu isso para ele? Por quê? Porque Jesus sabia que o amor dele estava no dinheiro. Se você amar mais a sua noiva do que o Senhor, você não é digno do Senhor. Se você amar mais o Kevin do que o Senhor, você não é digna do Senhor. Nós somos apaixonados por nós. Eu tinha uma amiga que falava assim: eu me amo. O que eu tenho que fazer? Plantar sementes. Faz uma lista de tudo. Eu fiz lá, não conseguia ser fiel a Deus. Falei: só peco daqui 30 dias. Aí eu começava, venci um. Você não consegue vencer direto, vai por etapa, meu irmão. Engana você mesmo. Quando chegava perto dos 30, eu falei: é mais 30 agora. Entendeu? Aí eu já estou no lucro, né? 60 dias sem pecar. Não? Chegava, de repente eu vi. Sabia que o pecado não é tão poderoso desse jeito? Sabia que não é?
Eu descobri, irmãos, que você, com 30 dias que você ficar livre desse trem que está te escravizando aí, desse negócio aí, que só você e o Senhor sabe, dessa coisa aí, com 30 dias você ficar sem esse negócio aí, você vai, não depende, isso aí não te escraviza mais. Aquele impulso que vem do pecado não tem poder sobre você mais. Aquela voz que você pensa que é da sua consciência, mas é de outras fontes também, não te escraviza mais. Amém? Então, nós estamos presos, não é culpa de Deus. Nós somos pobres, não é culpa de Deus. Estamos doentes, não é culpa de Deus, né? E todos os outros males, tudo que você pensar aí, qualquer coisa que você pensar aí, se você pegar aquele texto e falar, não, eu vou plantar semente e vou mudar isso aqui. Semente, se você plantar 3 sementes de milho no chão, vai nascer amanhã? Quantos dias demora para nascer? 5? Oh, então nasce rápido, né? Mas quanto tempo para colher, irmão João? Só que já colheu o milho? Aleluia. Se você plantar uma semente de milho é bom, hein? Porque tem semente que demora. Mas ele ia plantar abacate, demora 3 anos para nascer, dar um fruto. Se for aquele, como fala, aquele enxerto. Se for o normal, é 7 anos. Então tem semente minha que está nascendo agora. Tá dando fruto agora. E eu plantei um monte de semente quando nós abrimos aqui. Aí eu fui alegrinho para o Senhor. Eu falei, Senhor, é o seguinte, Jeová, eu plantei um monte de semente, agora eu estou querendo colher meus frutos. Aí o Senhor falou comigo. Aí o Senhor disse assim, ore para que caia a chuva sobre a sua semente. Ou seja, nem nasceu ainda. Eu acordei triste, né? Falei, oh Deus, eu pensei que eu já ia colher os frutos. Ainda estou na fase de regar. Mas a boa semente que cai em terra fértil, ela dá 100 por 1. O povo de Deus sofre, a Bíblia diz que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra?